Bom, pessoal, cá estamos nós. Um bom domingo para todos vocês. Hoje, dia 24 de agosto de 2025. E o nosso assunto Revista Oeste está na descrição do vídeo, o link para quem quiser depois acompanhar. O assunto de agora: ministros, prestem atenção nesse detalhe, gente, que eu achei estranho aqui o silêncio dos ministros sobre esse assunto principal. Ó, ministros, cadê Fagundes? Deixa eu subir aqui rapidinho, gente, que a página sempre enrosca no meu computador, gente, mas vai passar, porque eu já tô resolvendo esse. Ministros ignoram comentários de Bolsonaro sobre diálogos de Bolsonaro em processo. Vocês não ouviram errado. Exatamente isso que vocês acabaram de ouvir. Perdão, gente. Ministros ignoram comentário de Bolsonaro sobre diálogos com STF em processo. Eu li errado, mas está corrigido aqui. E é estranho, porque vocês vão ver aqui na matéria, né, que os ministros optaram por não falar sobre o assunto. E eles usaram uma frase aqui, gente, que chega até ser assim, dizendo assim, que não comentariam antes do fim do processo, que o processo está em curso. O estranho é que esses ministros, quando é para falar sobre o processo, no sentido de condenar Bolsonaro, ou de imputar algum tipo de crime, ou salientar, ou tentar justificar uma ação contra a família Bolsonaro, ou contra o pessoal do 8 de janeiro, eles dão palestras, eles dão entrevistas a Reuters e a outros veículos de comunicação. Mas quando é para falar sobre eles dentro do processo, e o detalhe, gente, isso aqui está nas conversas que foram vazadas. Por que a postura muda agora? Por que o juiz, para falar do investigado, do réu, ele dá entrevistas, ele faz apontamentos, ele dá já o seu ponto de vista, mas porque na hora de falar sobre citações envolvendo os ministros, aí não. Aí já silencia, o processo está em curso. Vamos para a matéria. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí agora mesmo no nosso canal, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Lembrando também que na descrição tem o link de convite lá do grupo do WhatsApp, lá você tem todas as matérias em primeira mão. Bora lá, gente! Em meio ao avanço das investigações sobre a tentativa de obstrução do julgamento da suposta trama golpista no Supremo Tribunal Federal, STF, ministro da Corte optaram pelo silêncio diante das menções feitas a eles por Jair Bolsonaro, PL, e pelo deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo. Apesar de mensagens trocadas entre pai e filho em junho indicarem supostos contatos com integrantes do STF, as agendas oficiais não registram reuniões recentes com o ex-presidente. O relatório final da Polícia Federal, apresentado na quarta-feira 20, traz detalhes dessa referência e sugere que Bolsonaro e Eduardo teriam supostamente atuado. E prestem atenção nessa parte aqui, ó. Fazem referências e sugerem que Bolsonaro e Eduardo, presta atenção, e Eduardo teriam supostamente atuado para interferir no andamento do processo em análise no Supremo. O jornal Folha de São Paulo questionou os 11 ministros. A Folha de São Paulo foi lá perguntar. Agora, olha só. Além da assessoria do STF sobre eventuais encontros com Bolsonaro ou seus aliados. Agora prestem atenção na resposta. Mas a resposta oficial foi que não haverá pronunciamento enquanto o caso estiver em curso. Vocês entenderam, gente, o que eu acabei de ler? Os ministros não param de falar para apontar crimes de Bolsonaro, para pré-julgar Bolsonaro, para dizer que o STF venceu, nós vencemos o bolsonarismo.
para apontar que Bolsonaro é um chefe de uma organização blá blá blá, para culpar e dizer que Eduardo Bolsonaro é culpado por isso, pelo tarifaço e blá blá blá. Mas na hora deles falarem sobre uma possível citação relacionadas a eles, aí muda-se o discurso. Não, nós não vamos falar enquanto o processo, porque o processo está em curso. Essa, gente, deveria ser a postura dos ministros do STF desde o primeiro momento que começou as investigações contra Bolsonaro. A família Bolsonaro. O pessoal do 8 de janeiro. Essa era para ser a postura dos ministros desde o início. É estranho que só nesse momento é que eles resolveram lembrar que o processo estava em curso. Bom, a versão oficial é que não haverá pronunciamento enquanto o caso estiver em curso. Apenas André Mendonça, Flávio Dines e Gilmar Mendes enviaram notas afirmando que não comentariam. Os demais não responderam. Mas vamos lá, porque agora nós vamos entender aqui quais são essas citações. E eu confesso pra você que eu vou ler pra quem tá em casa aí que tem um mínimo de tico e um mínimo do teco. Dá pra perceber, gente, que não tem nenhuma atuação ou tentativa de interferência. Pelo contrário, são réus buscando a sua defesa. Porque se o que tá aqui, gente, é crime, então tá ruim pra pessoa que vai se defender no Brasil. Porque ela não tem a menor chance de defesa. Olha só isso aqui. Entre as citações presentes no documento da PF, destaca-se o diálogo. Olha só, destaca-se o diálogo de Bolsonaro com Eduardo no dia 27 de junho. Na ocasião, Bolsonaro orientou o filho a não compartilhar determinado material nas redes sociais. Pediu que evitasse críticas de Gilmar Mendes e relatou ter conversado com alguns do STF, alegando que todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Aí presta atenção, uma tentativa de aproximação entre Gilmar Mendes e aliados de Bolsonaro chegou a ser feita, mas não resultou em encontro. Quer dizer, aonde está o crime aqui até o presente momento? Mas Fagundes, Bolsonaro queria conversar com o ministro. A Procuradoria-Geral da República, gente, é a acusação. Se a regra vale para a defesa, deveria valer para a acusação também. Se a Procuradoria-Geral da República é a acusação, é quem oferece a denúncia, é quem aponta os crimes, então por que raios a Procuradoria é consultada toda hora pelo ministro Alexandre de Moraes dentro das mesmas ações? Porque a Procuradoria envia e recebe pareceres a todo instante do ministro Alexandre de Moraes. Então tem alguma coisa errada. A defesa não pode conversar com o ministro, mas a acusação tem livre acesso e ainda é perguntada o que ela acha sobre determinados pontos. A gente apresenta, não apresenta, acusa, não acusa, né? Fagundes, mas a Procuradoria-Geral da República é o órgão que denuncia, então a gente está com um grande problema. Porque se é o órgão que denuncia e ao mesmo tempo é o órgão que dá pareceres sobre os julgamentos para orientar o ministro, então você tem uma vantagem da acusação sobre o ministro. Que a defesa não tem, porque a defesa não pode conversar com o ministro porque é crime. A defesa não pode porque é crime. Não pode falar nada porque é crime. Mas a acusação pode ter livre acesso, apontar, tirar, colocar, reclamar, moer, fazer parecer. Não dá pra gente entender como é que fica o lado da defesa. Parece que essa balança tá meio desfavorável aí. Mas, vejam só. Aí agora vamos aqui pra essa parte agora, gente, já que eu acho mais da hora. Porque aqui você tem uma interpretação fora da realidade. Vamos lá. No caso de André Mendonça, o relatório aponta que ele foi citado, presta atenção, em contexto de ação coordenada. É um direito da defesa. É um direito. O caso é o mesmo, porque aqui vai falar sobre o advogado do Felipe Martins,
Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Gente, o caso é o mesmo. As acusações são praticamente as mesmas, fazem parte do mesmo, foram colocados na acusação do mesmo crime. Então é normal que as defesas, elas busquem algo entre elas para juntar elementos ou buscar recursos em defesa dos seus clientes. E aí a palavra em ação coordenada para dar uma ideia de crime. Mas tudo bem. Vamos lá. No caso de André Mendonça, o relatório aponta que ele foi citado em contexto de ação coordenada entre Eduardo, Jair Bolsonaro e a defesa de Felipe Martins, ex-assessor do presidente e também réu, com o objetivo de promover tumulto processual. Olha a loucura. Presta atenção. Com o objetivo de promover tumulto processual. Em 10 de julho, o advogado Jeffrey Chikini, que representa Martins, apresentou mandado de segurança questionando a atuação do ministro Alexandre de Moraes no processo e criticando a recusa de depoimentos de testemunha de defesa. Aonde, gente, que tá aqui a questão da tentativa de tumulto? O cara questionou porque o Taliaferro foi chamado para depor. O Moraes impediu. O Moraes disse não. O Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, se não me engano, os três aqui, iam depor. O ministro impediu que eles depusessem. Quer dizer, são depoimentos importantes que a defesa precisava usar para esclarecer alguns pontos, que a acusação teria a oportunidade também de questionar e assim também derrubar, se fosse possível, né? Derrubar a tese. Mas não, Alexandre de Moraes impediu que essas testemunhas e outras testemunhas pudessem, né, prestar o depoimento. Prestarem seu depoimento. Tudo que o Jeffrey Chikini foi buscar saber o porquê, questionar. Ele fez né, questionando a atuação do ministro, porque o juiz... Gente, o juiz, ele não tá ali, ele tem que ouvir as testemunhas. Se o juiz escolhe qual testemunha depõe, qual não depõe, isso tá errado. Porque aí você tá direcionando o caso. Essa testemunha aqui a gente não quer não, que pode falar alguma coisa que a gente não gosta, bota outra. Quer dizer, contra Bolsonaro, todas as testemunhas que tinham supostas... porque não dá nem pra gente dizer, apontar, né? Porque tudo que o Cid apontou foi... Ele mesmo distorceu depois, ele mesmo desfez, ele mesmo redigiu, foi um nó. Mas enfim, todo mundo que tinha o que apontar contra Bolsonaro, mesmo distorcido, foi levado. Não teve obstrução, mas as testemunhas da defesa tiveram obstrução. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? E essa é a questão do Jeffrey Chikini. Mas a Polícia Federal pegou essas conversas e disse que eles estavam tentando tumultuar a ação. Então eu pergunto pra vocês, o cara questionar porque teve o seu direito de defesa limitado agora é crime? Ele deveria recorrer a quem, gente? Ao ministro Alexandre de Moraes? Ao cara que deu a ação contrária? Quer dizer, vou recorrer ao cara que negou? Não tem a menor lógica. É uma forçação aqui, pelo que eu entendo, para tentar dar a ideia de um crime em uma coisa que é direito legítimo da defesa. E aí, a coisa só piora. Porque eles dizem de uma ação coordenada, envolvem a possibilidade do Mendonça talvez, né, estar envolvido, mas aqui na frente eles destacam que talvez o ministro não soubesse. Só que tem um detalhe aqui que já derruba a tese de uma ação coordenada para usar ali o ministro o ministro Mendonça. Olha só. Esse pedido foi distribuído a Mendonça. Fagundes foi distribuído ao Mendonça por sorteio eletrônico. Ou seja, ninguém sabia na mão de quem ia cair essa ação. Caiu na mão do Mendonça. E aí vem um complemento da matéria, que gerou expectativa nos aliados. É óbvio.
Qual é o crime? Caiu na mão do Mendonça. Gente, pode ser que a gente tenha uma decisão favorável, pode ser que a gente tenha uma possibilidade da decisão ser mais ligada ao que a gente está pedindo. Isso é crime, gente? Achar que determinado ministro, determinado juiz possa ter uma decisão mais, vamos dizer assim, mais para um lado do que para o outro na determinada ação? Esse pedido foi distribuído a Mendonça por sorteio eletrônico, o que gerou expectativa nos aliados do ex-presidente, já que o ministro é visto como crítico à posição predominante sobre os eventos de 8 de janeiro. 2 dias depois, Eduardo enviou homens... 2 dias depois, Eduardo, né? 2 dias depois, Eduardo enviou mensagens a Bolsonaro dizendo que havia oportunidade de mudar a relatoria da trama golpista e que Mendonça poderia ficar com as ações destinadas ao plenário, ressaltando: precisamos que o Mendonça dê essa liminar. Esse precisamos precisamos de expectativas. A gente precisa que o juiz determine essa ação para que as coisas andem a nosso favor. É um pensamento de qualquer réu quando cai algo na mão de um juiz. Eu preciso que o juiz tome essa decisão porque isso vai me favorecer, isso vai fazer com que as coisas mudem. Aonde está o crime aqui, gente? De acordo com a Polícia Federal, as conversas sugerem que Bolsonaro, Eduardo e a defesa de Martins, olhe bem a parte que estão criminalizando o que é legal e é direito, e a defesa de Martins buscaram influenciar o julgamento do STF. O relatório ressalta que não há indícios de que Mendonça estivesse ciente dessas intenções dos investigados e o caso ainda aguarda análise do ministro. Eu tô confuso agora, peraí. Se não tem indício, como é que os caras vão influenciar o Mendonça se o Mendonça não sabia que os caras queriam influenciar ele? Aí a matéria complementa a própria fala olha só, ele acaba detonando tudo, ó. Cadê? O relatório ressalta que não há indícios de que Mendonça estivesse ciente dessas intenções dos investigados e o caso aguarda análise do ministro. Mendonça. Aí, vocês entenderam, gente? A PF cria uma narrativa e no final ela diz, mas é que na verdade assim, não tem nada que prove que isso aconteceu. Mas assim, pelas conversas, aconteceu, mas não tem nada que prove. Né? Eles fazem toda a narrativa pra no finalzinho, um trechinho só dizendo: não, mas não, a PF ressalta que não há indícios de que Mendonça soubesse da intenção... Peraí. E se Mendonça não sabia, então onde que tá? Eu fiquei confuso agora, gente. E aí, Mendonça já indicou a interlocutores que, segundo o entendimento do Supremo, mandado de segurança não serve para anular a decisão de outro ministro, tornando a solicitação da defesa de Martins juridicamente inadequada. Quer dizer, você vê, até a postura do ministro vai na contramão total do que diz a PF. A PF cria uma ideia de que houve uma tentativa de influenciar o ministro, mas o ministro não sabia da intenção dos caras. Peraí. Porque primeiro eles dão uma ideia que houve uma ação coordenada, combinada com o ministro. Vamos mandar aqui porque o Mendonça é nosso, ele já vai fazer isso aqui. Só que aí depois, não, mas o Mendonça não sabia. E aí depois não, porque o Mendonça já disse que a ação... Quer dizer, E a fala do Mendonça foi antes das conversas vazadas. Quando ele diz isso aqui, Mendonça já indicou a interlocutores que, segundo o entendimento do Supremo, mandado de segurança não serve para anular decisões de outro ministro, tornando a solicitação da defesa de Martins juridicamente inadequada. Ou seja, isso foi antes, gente, do vazamento das conversas. Então, se foi antes do vazamento das conversas, aonde está a pipoca da correlação aqui do tal alinhamento, da tentativa de... Não entendo. Ou seja, o que a gente tem
é a PF pegando as conversas, montando um cenário e tentando encaixar o cenário dentro das conversas, mas você não tem os elementos principais, os elementos probatórios. O que você tem é uma como é que eu dizer assim, é uma ideia colocada, uma ideia colocada como fato, mas que não se sustenta por não haver os fatos principais. Além de Gilmar Mendes e Mendonça, apenas Alexandre de Moraes é citado entre os ministros no relatório da PF. Para os investigadores, Jair e Eduardo Bolsonaro agiram juntos, contando com o apoio de nomes como o pastor Silas Malafaia, incluído no inquérito, e o advogado Martin de Luca, ligado à Trump Media Group e à plataforma Rumble nos Estados Unidos, para pressionar o judiciário e tentar evitar uma eventual condenação criminal do ex-presidente. Mas, gente, aonde está escrito que o cara não pode se defender nem buscar todos os recursos? Pelo contrário, a lei diz que o cara tem que ter a garantia de buscar todos os recursos que a ele possam ser utilizados em sua defesa. É como se a Polícia Federal, o relatório, não conseguisse incriminar Bolsonaro, então incriminam o cara por tentar buscar recursos para evitar uma condenação na qual é injusta. Eu acho interessante isso. Estão criminalizando Bolsonaro por tentar se defender. É como se eles não quisessem que Bolsonaro buscasse nenhum recurso, é como eles quisessem que Bolsonaro não fizesse nada para se defender. Né? É isso que eu não entendo. Eu fico assim olhando, né? Eu fico sem entender. Como é que pode isso? Sabe do que eu me lembrei agora? Eu me lembrei de um caso, pra gente finalizar o nosso vídeo, que já tá longo, mas eu me lembrei, gente, do caso. Lembram do Fabreto? Fabreto, o nome dele lá, o cara que tem o desembargador temporário, juiz temporário, que assumiu ali o TRF4 no final de semana. Que assim que ele assumiu, ele deu uma canetada lá pra soltar Lula, que estava preso. Né? Ele atendeu rapidamente um habeas corpus. Um habeas corpus, ou foi, não estou lembrando o que foi agora, um pedido lá do pessoal do PT. Que foi estranho. O cara entra, um dos primeiros ações que ele toma, das primeiras ações que ele toma é soltar Lula. Agora, o que chama a atenção não é isso. Porque ele era juiz substituto. Mas o que chama a atenção é que ele assume no final de semana, da sexta para o sábado, ele fica o sábado e o domingo, na segunda o Thompson Flores voltava. O que chama a atenção é que na quinta-feira anterior, 2 membros do PT, eu não tô lembrado se um deles era Lindenberg Farias ou era Paulo Pimenta, mas um dos dois estava envolvido nesse negócio. Né? Quando souberam que eram o Fabreto, foram bater um papo com o cara. E estranhamente, o cara dá a decisão para soltar Lula. Aí, mais estranhamente, Gleisi Hoffmann já estava com o carro na frente da Polícia Federal esperando Lula sair da cadeia. Vejam como aqui você tem mais provas de uma ligação entre o condenado e uma ação benfeitora do desembargador para o condenado. Quinta-feira, antes do Fabreto assumir, um encontro com 2 meninos do PT. Um deles ou era Lindenberg ou era Paulo Pimenta. Não lembro qual dos dois era. Agora, mas um deles. E no sábado, o cara, uma das primeiras ações foi mandar soltar Lula. E Gleisi Hoffmann já estava com... Quer dizer, como é que ela sabia que o cara ia soltar? Como é que ela sabia, gente, que o cara ia soltar Lula e já estava com o carro lá prontinho para pegar o cara? Aí entrou o Thompson Flores, que foi acionado, estava de férias nesse dia, de folga, foi acionado. O Sérgio Moro foi acionado, derrubaram a decisão. O Fabreto insistiu na decisão novamente, foi novamente derrubada e aí se encerrou o caso. Mas é claro, naquele tempo, isso não era crime.
Se a gente olhar aqui, você tem mais elementos mostrando um coloio entre juiz e aliados do condenado do que nesse caso do Bolsonaro aqui. Você não tem uma conversa direta. O próprio relatório diz que não há indícios que o Mendonça soubesse das intenções. Ora, então como é que ia se configurar o crime, gente? Se o elemento-chave, Mendonça, não sabia das intenções, não sabia do combinado, porque não havia, gente. O que tinha simplesmente é uma situação que acontece com todo réu em investigação. O cara vai buscar todo o recurso que está ao seu alcance para tentar se livrar da condenação. Mas no Brasil que a gente vive hoje, né, até se defender está se tornando crime. Bom, gente, vamos para os comentários para a gente finalizar aqui a nossa matéria, né? Bruno é futebol comentando aqui, o trem tá feio, comentou aqui no vídeo. Em meio a tensões com Estados Unidos, Mauro Vieira se reúne com Venezuela, a ditadura venezuelana. Pois é, imagine, o negócio tá bom não. Logo existo! Tá aqui, ó. Ué, tinha sumido, pensei que tinha desistido. Comentou aqui no vídeo, PF investigou Mendonça no caso Bolsonaro. E aí tem outro problema, Mendonça foi investigado. A mando de quem, gente? Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser investigado assim de qualquer... Como é que a Polícia Federal investigou o Mendonça? Quem mandou investigar? Será que foram outros ministros? Mendonça vai virar réu? Ou será que isso foi uma indireta, um alerta? Mendonça, até tu tá aqui, ó, se liga, ó. O Mota, quando ele pensou em fazer qualquer coisa pela anistia, o pai dele, ó, nós pipocou. Quando ele pensou em derrubar nossa decisão sobre o decreto lá do IOF, que a gente devolveu pra Lula, estourou o escândalo lá, você viu, estourou o escândalo dos funcionários fantasma, né? Se liga aí que a gente tá aqui ligado em você também, viu? A gente pode achar alguma coisa aí. É estranho, gente. Todo mundo que de alguma forma é contrário à decisão do STF vira alvo de uma investigação. Marcar aqui o comentário, né? E vamos responder o comentário aqui do Logo Existo. Nada. Colocar aqui vírgula. Estou aqui todo dia. Aí, pontinho. Abraços. Pronto. Tá aí, enviado o comentário. Respondemos. Gente, um abraço, fiquem com Deus, vocês também. A gente vai finalizando por aqui, mas pensem nisso, gente. Olha, e uma coisa que eu falo pra você que é de esquerda, viu? Pra você que é de esquerda. Vocês estão deitando e rolando felizes da vida. Não se preocupem, não. Deus nos livre disso acontecer. Mas se um dia eles tirarem Bolsonaro e calarem a direita, os próximos a serem calados serão vocês. E aí não vai adiantar chorar não, viu? Porque a gente não vai nem poder ajudar, porque nós vamos estar calados. Fui, gente! Deus ajude que bate na madeira de novo, por favor. Bate na madeira, Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, isso acontecer não. Deus, pelo amor de Cristo, isso acontecer não.